Filipenses capítulo 2, versículo 12. Nós vamos falar hoje sobre desenvolvendo a salvação. Filipenses capítulo 2 e o verso 12. Diz assim: Assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, realizai a vossa salvação com temor e tremor. 13. Porque é Deus quem produz em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem queixas, nem discórdias, para que vos tornei filhos de Deus irrepreensíveis, sinceros e íntegros, no meio de uma geração corrupta e perversa, na qual resplandeceis como luminares no mundo. 16. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de me orgulhar do fato de que não foi em vão que corri ou trabalhei. Contudo, ainda que eu seja derramado como libação sobre o sacrifício e o serviço da vossa fé, alegro-me e me congratulo com todos vós. E também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Eita, que versão, né? Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vou fazer uma oração, e daí nós vamos esmiuçando esses versículos. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo diante do Senhor. Que a sua palavra venha como uma espada em nosso coração. Que o Senhor venha nessa noite, Senhor, e realize em nós, Senhor, aquilo que o Senhor deseja fazer. Nós estamos aqui, Senhor, inclinados para a tua voz e para o teu Espírito. Que teu Espírito passeie no meio dessa igreja e converta os corações, convença os corações, leva toda a mente cativa a ti nessa noite e nos dê espírito de sabedoria e revelação, para que a tua palavra seja revelada conforme o teu Espírito deseja, em nome de Jesus, amém? Amém. Nós vamos começar ali pelo versículo 12, não feche a sua Bíblia, deixe marcada, porque nós vamos, aos poucos, nos versículos, nós vamos desenvolvendo aqui aquilo que o apóstolo Paulo queria dos filipenses, e eu acredito também, né, sobre nós nesses dias. Essa semana eu estava fazendo um estudo de Isaías, e eu lia aqueles versículos e aqueles capítulos de Isaías, e eu comecei a chorar e comecei a falar: Senhor, como a sua palavra é viva, como a sua palavra é tão atual para esses dias. O Senhor falando sobre um povo tão idólatra, um povo tão rebelde, que o Senhor falava e falava e eles não ouviam. E eu falei: meu Deus, toda vez que eu olho para a palavra, eu não consigo dizer que a palavra é antiga, que a palavra é para os tempos de Isaías, mas ela é para os dias de hoje. Sabe, então, irmãos, cada versículo que você ouvir aqui, eu quero que você pegue uma porção e você creia nisso, porque a palavra do Senhor, ela não tem erros nenhum, ela é inspirada pelo Espírito, e toda vez que nós lemos isso, o Espírito também nos inspira a olharmos para Jesus. No versículo 12, ele começa falando: assim, meus amados irmãos, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, realizai a vossa salvação com temor e tremor. Em algumas versões diz que é para desenvolver a salvação. Alguém diz desenvolva a salvação na sua versão? O Davi diz. Ele está dizendo: desenvolva a salvação. Sabe, irmãos, a salvação, ela não termina quando nós nos convertemos. Na verdade, a salvação, ela é um processo que nós temos que investir tempo e uma vida diária enquanto nós estivermos aqui no mundo. Sabe aquela história quando você ouve: uma vez salvo, sempre salvo, agora eu sento aqui, espero até Jesus vir e está tudo certo. Às vezes eu dou uma pecada aí, dou uma vacilada, mas já estou salvo. Não. Paulo vai nos mostrar aqui que há um desenvolver da salvação. Há um estilo de vida que nos faz chegar a um lugar diante dessa salvação. Eu queria ler uma frase para vocês, que é do Sproul, que diz assim: Deus é soberano na salvação, mas Ele nos chama a crescer nela. Desenvolver a salvação é viver de acordo com o que já recebemos em Cristo.
Então aqui Paulo nos incentiva os filipenses a começarem a trabalhar na salvação, vivendo numa vida obediente. Obediente ao Senhor, obediente à palavra, obediente àquilo que eles ouviam de Paulo. Porque agora Paulo já não está mais com eles. Agora Paulo já não está mais no meio deles. Então, sabe aquela coisa quando você ensina o filho e você manda ele para a escola. E lá você pensa, meu Deus, como que ele é na escola? Sabe quando você está sozinho? Você é crente, você está sozinho. E você tem que ter a consciência da presença de Deus. Porque senão se você não tiver a consciência, fazer de conta que Deus nem está ali no ambiente com você, você cai, você peca, você não tem a percepção de que Cristo está ali com você. Então, Paulo estava falando para eles, agora eu quero que vocês, eu não estando aí, mas vocês comecem a trabalhar nesse estilo de vida, de desenvolver a salvação, de não se acostumarem só pensando que agora vocês são salvos e está tudo certo, não precisa eu me mover, não precisa eu fazer mais nada. Porque há um trabalho, irmãos, há um trabalho quando nós somos salvos. Nós somos salvos, sim, é um presente de Deus, mas diante desse presente de Deus, nós temos que desenvolver até chegar no final. Nós temos que desenvolver, é uma caminhada, mais para frente nós vamos ver que era uma peregrinação, e tem um final, tem um objetivo final. E se nós não desenvolver a nossa salvação, nós não chegamos nesse final. Nós não chegamos. Nós podemos até ser salvos, mas chegar no final da salvação, nós não vamos chegar. O versículo 12, ele diz assim, assim, meus amados, como sempre obedecestes, ele fala assim, desenvolva a vossa salvação com temor e tremor. E esse temor e tremor não é um medo de Deus, mas é termos uma atitude de vida, de reverência ao Senhor. Uma atitude de vida que, diante de Deus, nós levamos a nossa fé a sério. Sabe, quantos crentes você conhece que você fala sério que você é crente? Não tem cara de crente. Não parece crente. Sabe quando você está num ambiente e alguém fala, eu sou da igreja, e alguém fala, nossa, eu também. Sabia que eu sou da igreja? Aí você fica assim, tipo, que igreja que você é? Que crente que você é? Que Deus que você pertence? Porque não está condizendo. Então, assim, quando Paulo diz para desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, é para que nós olhemos para a nossa vida e nós viemos tremer diante de Deus. Será que o que eu faço diante de Deus agrada a Ele? Será que a minha vida, a minha fé, de fato agrada o Senhor? Será que nessa caminhada da salvação eu tenho agradado ao Senhor? Sabe, é como se estivéssemos andando com um copo de água em cima da cabeça, onde nós vamos andando devagar para não cair e não derramar aquilo que Deus deu para nós, para não chegarmos diante dele com um copo vazio. Eu queria que você imaginasse isso, você numa caminhada e você colocasse um copo de água em cima da sua cabeça. E para você chegar até o fim com água dentro, você tem que dar passos leves, passos devagar, com muito cuidado, para que aquilo não se esvazie, para que você não chegue no final como um copo vazio. E isso que Paulo ele começou a mostrar para os filipenses. E eu queria deixar aqui, se você quiser anotar, eu acho muito bom anotar, porque nós estamos numa série, num estudo, então é muito importante você anotar. Que existem 2 equívocos muito comum acerca da salvação. O primeiro é pensar que a salvação é um resultado do esforço humano. Sabe, tipo assim, eu sou salvo, eu vou lá, eu me dedico, vamos lá, vai dar tudo certo, agora vai, agora eu consigo, cair, poxa, mas não, agora vai. Não é um esforço. Trabalhar na salvação, veja ali no versículo 12, olhe para a tua Bíblia, versículo 12, vamos lá, vamos ler, vamos ver. Ele não diz, trabalhai para a vossa salvação. Ele diz, desenvolver a vossa salvação. Ninguém pode desenvolver a salvação, irmãos, a não ser que Deus já esteja trabalhando em você. Porque desenvolver a salvação, né, nós já vamos ver no próximo versículo, é uma obra de Deus em nós. Aí se fala, mas como que eu vou desenvolver se é Deus que trabalha em mim? E é exatamente isso.
Essa chave, essa palavrinha se chama mistério, e é esse mistério que nós devemos adentrar em Deus, porque existe sim uma parte nossa de desenvolver, mas existe uma totalidade em que o Espírito começa a promover em nós esse desejo de desenvolver essa salvação. O segundo equívoco que nós temos é que pensar que a salvação é uma parceria do homem com Deus e achar que nós andamos de mão dada, nós cooperamos com Deus. Mas, na verdade, é Deus que faz em nós. Nós estamos aqui e Deus trabalha em nós. E muitos de nós pensamos, não, eu ajudo Deus. Tem um pastor que ele diz assim, Deus trabalha com nós e trabalha sem nós. Mas nós não trabalhamos só com nós, mas nós só trabalhamos com Deus. Não existe trabalhar sozinho, Deus trabalha sozinho. Ele trabalha muito bem sozinho, e às vezes ele fala, não, vou trabalhar com esse filho de Deus. Quero trabalhar com ele junto. Então, assim, só que a salvação não é isso. É o Senhor que promove nós, é o Senhor que começa a desenvolver em nós para que isso aconteça. No versículo... Não, antes disso, nós chamamos esse processo de desenvolver a salvação, para você entender onde nós vamos chegar, nós chamamos de santificação. E existem 3 tempos da salvação, que é a justificação. Se você quiser anotar, anote. Eu acho muito interessante, eu gosto de anotar. A justificação, que é o processo que, quando Deus nos salva, sabe quando você estava lá no pecado, quando você estava mal, quando você estava depressivo, quando você estava lá só no pecado. Aí Deus vem e salva você. Isso é justificação. A próxima é santificação, onde nós estamos sendo salvos do poder do pecado. Então, quando nós estamos desenvolvendo a nossa salvação, nós entramos no estágio de santificação, onde nós vamos caminhando, nos santificando. Porque assim, veja comigo, você é salvo, amém? Quem é salvo, diga amém. Amém. Só que você peca? Sim ou não? Sim, tia Adri, nós pecamos, a tia Adri também peca. Então, mas eu sou salvo, como é que eu peco? Porque nós estamos num processo de... Foi. Naquele dia, obrigado, irmão. Naquele dia, nós não teremos mais pecado em nós.
Amém? Glória a Deus por isso. Então você entendeu isso? Que quando Paulo fala aqui, desenvolva a salvação. É muito importante você entender esses 3 tempos, porque nós vamos falar disso muito até o final. No processo de justificação, santificação e o fim de todas as coisas, que é a glorificação. É um caminho, irmão, é um caminho que nós devemos andar. É uma peregrinação que nós devemos andar. Talvez, enquanto eu falo, você já vai lembrar de alguns cenários da Bíblia que tem esse mesmo momento de justificação, de Deus tira um povo do pecado, eles peregrinam em santificação e chegam a algum lugar. Então, deixa o Espírito movendo em vocês. O versículo 13, ele fala assim, porque é Deus quem produz em vós o tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, mas Adri, como que é eu que desenvolvo? Mas a Bíblia diz que é Ele que faz, Ele que opera em nós. E isso, irmão, só acontece quando nós começamos a olhar para Cristo e depender a nossa vida inteira do Senhor, entendendo que não é as nossas habilidades, não é as nossas faculdades mentais que nós conseguimos promover alguma coisa. Não é por nós, irmão, não é por nós. Pode deixar as crianças, irmão, não tem problema. Eu sou a tia das crianças, eu atraio. Então, assim, não é a nossa força, não é a nossa mão, não é o que nós sabemos sobre Deus, que nós conseguimos produzir algo, mas é o Espírito dele que opera em nós. É o Espírito Santo que opera em nós. Sabe como que ele opera em nós e através de nós? Eu gosto de testemunhos quando alguém fala assim, cara, eu estava em casa e eu senti uma voz que falou, vá para a igreja. Acho que com o Abrael foi assim, né, Abrael? Estava tomando banho, né? Antes ele tomava banho. Aí o Espírito olhou para ele e falou, olha, ele está se limpando, eu preciso limpar de fato esse homem. E o Espírito trouxe ele até a igreja. Ninguém evangelizou ele, né? O Felipe falava de vez em quando, falava, vai lá para a igreja, né? Mas assim, não teve um evangelismo. Irmão, um panfletinho. Não. Na hora que ele estava lá no banho dele, no shower, o Espírito fez assim, vai para a igreja. Ele chegou lá, feio, chora feio, que meu Deus. Chorando diante da presença de Deus. Sabe? E eu não sei, eu tenho mais outros irmãos aqui da igreja que falaram, cara, eu senti um desejo de converter. Um desejo de vir para a igreja. Essa semana, eu estava em casa e eu falei, meu Deus, estou muito nesse celular, estou comendo demais. E eu senti como se o Espírito estivesse me chamando para uma profundidade. Para de comer, fecha essa boca, para de ficar mexendo no celular, perdendo tempo. E é isso o Espírito que promove em nós. Porque é o Espírito que começa, sabe, cutucar você. Você fala, cara, acho que eu preciso orar. Eu preciso... Sabe quando você está num culto? Antigamente tinha bastante culto assim, onde a gente nem fazia um apelo, já via no final do culto as pessoas na frente chorando, eu quero aceitar Jesus. Porque é o Espírito que está trabalhando em nós. E enquanto eu montava isso, cara, me veio um exemplo, e eu falei, Espírito Santo, você é sensacional. Me veio um exemplo assim de uma lâmpada. E ele dizia assim, você pode ser, irmão, a lâmpada mais bonita, mais cara, a lâmpada mais potente, mas se você não estiver conectado à energia, você é inútil. Você é totalmente inútil. Pense se você comprar uma lâmpada de R$300. Nossa, para mim o meu caro é R$300. R$300. Para mim é caro, irmão. R$300. Ela está lá na prateleirinha bem bonita. Ela está servindo para alguma coisa? Se ela não estiver ligada na energia? Pode ser a pilha, pode ser na tomada, o interruptor, pode ser o que for, irmão. Ela tem que estar ligada àquilo que dá energia, para que ela ilumine. Você pode ser a lâmpada mais resistente, mas se você não estiver ligado na energia, vamos pensar que o Espírito é energia. Se você não estiver ligado ao Espírito, você é inútil. Você não serve. Você só está sendo bonito.
E quando nós desenvolvemos a nossa salvação, nós nos ligamos à energia, que é o Espírito de Deus, é o Senhor, nós começamos a iluminar, nós começamos a ser útil para aquilo que Ele nos chamou, para aquilo que Ele quer que nós venhamos fazer. Então, nessa noite, irmão, eu imploro para você, que você se conecte a essa energia. Talvez você vai orar, que essa energia me pegue, e que ela te pegue nessa noite mesmo, para que você volte a caminhar nos caminhos do Senhor, para que você volte a andar e a desenvolver a tua salvação, para que você comece a andar e se santificar cada dia mais. Porque é muito, muito necessário, irmão, que você esteja se santificando. Porque se você não se santificar, você não vai chegar no fim, que é a glorificação. Não vai chegar. Daqui a pouco nós vamos ver um exemplo de um povo que não chegou. Não chegou. Foi salvo no lugar, caminhou e não chegou. Nos próximos capítulos. Queria que você abrisse João 15. Versículo 5. Deixa marcado o Filipenses aí. Que nós vamos voltar para o moço. João 15, versículo 5. 15:5 diz assim: Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim... O que está escrito aí? Mas... Sem quem? Sem mim, Jesus, nada podeis fazer. Então, irmão, sem Cristo, nada podemos fazer. Se você está fazendo qualquer coisa da tua vida sem Cristo, logo vai secar e Ele vai jogar fora. Logo vai ser jogado no fogo. Nós só podemos fazer qualquer coisa se estivermos em Cristo e através de Cristo. Seja o que for. Seja para criar um filho, seja para sair desse mundo perdido, seja para acordar cedo, igual eu faço, o Senhor me ajuda a acordar cedo, que eu não gosto. Seja para comer menos, seja para ir para academia, Manu. É jejum e oração. Mas sem Ele nós não podemos fazer nada, nem para ler a palavra dEle nós conseguimos, porque se só abrirmos e lermos, não entendemos nada, mas quando nós oramos, falando: Senhor, a Tua palavra, é a Tua palavra, me ensina todas as coisas, e Ele nos ensina todas as coisas, sabe, quando eu adotei os meninos, eu tinha 22 anos, você tinha quantos? 21 e eu tinha 23. 21 anos, irmão. Recém-casados. E eu lembro que tinha 2 menininhos na minha casa, muito loucos. Louco. E nós não tinha nada para viver. E, cara, eu orei, eu falei: Senhor, me ensina. Me ensina todas as coisas, me ensina a educar essas crianças, me ensina a brigar com essas crianças, me ensina a não brigar com eles. Eu acho que ele só me ensinou a brigar, porque eu briguei demais. Joguei uns copos, fiquei louca. Mas sabe, irmãos, mas ele ensina. Porque sem o Senhor, sem Jesus, nós não podemos fazer nada, porque é tudo Ele que realiza em nós. Até o desejo de converter. Sabe aquele desejo que você ergueu um dia a mão e falou: eu aceito Jesus, e ranha, aquela coisa arada? Até o desejo de batizar, que você falou: meu Deus, eu quero batizar. Era o Espírito. Até o desejo de voltar para Jesus. É o Espírito. Até quando você está meio fraco na fé, sabe? Quando você dá aquela vacilada, você está meio fraco espiritual, que você não está muito em Deus, e você fala: cara, eu acho que eu estou frio. É o Espírito. É o Espírito dizendo assim: você está frio mesmo, vai aquecer esse coração. É o Espírito que produz em nós, é o Senhor que faz em nós. E quando Ele produz isso em nós, irmãos, nós conseguimos continuar essa caminhada. E sabe, por isso que é muito importante você ter um estilo de vida de oração, de leitura da palavra. Por quê? Porque na oração, você consegue encontrar o Senhor, e Ele consegue falar para você aonde você precisa ser transformado.
É na oração que o Espírito me diz todos os dias: Adriana, você murmura demais. Adriana, você está reclamando demais. Adriana, você precisa voltar para a academia junto com a Manu. Adriana, você não está levando a sério a sua vida. Porque é na oração, é diante de Deus, face a face com Ele, que Ele fala: você é encardida, Adriana, e eu sou. É diante dEle, irmãos, que quando nós vamos para um lugar de oração, Ele fala: você está vivendo de aparência, para com isso. É diante do lugar de oração, quando eu vou, e Ele fala: pare de se vitimizar, busque minha presença, levanta, ou vá trabalhar. Pare de falar: Deus vai me abençoar, e dormir até meio-dia. Cara, é nesse lugar. É nesse lugar. É nesse lugar, quando nós entramos no lugar de oração, que o Espírito começa a revelar a nós que nós estamos muito fracos. Se você não ora durante a tua semana, já é o Espírito dizendo aqui agora, irmão. Você está aqui: mas ele não me disse nada. Através da minha voz, escute, vai orar. Vá buscar a Deus. Vá ler a Bíblia. Porque através da Bíblia, Ele se revela a nós. Ele se revela a nós e em nós. Eu estou lendo Isaías, eu achei sensacional. Um versículo que diz assim: eu coloquei fogo em volta deles e eles não perceberam. Mas também coloquei fogo neles e também não perceberam. Cara, às vezes Deus coloca o fogo em volta, mas também coloca em você e você não percebe. Que Ele está falando: vamos, acorde, anjo do Senhor. E você está lá: ai, está pegando fogo, ai, está queimando. Está queimando mesmo, porque Ele quer que você desperte para aquilo que Ele tem para você, que é o fim de todas as coisas. Diante disso, deixa aí que eu me perdi. Misericórdia, o tempo. Então, irmãos, foi. Então, é muito importante nós entendermos isso, que é o Espírito que promove. Porque quando nós entendemos a justificação, a santificação e a glorificação, nós vamos entender esses próximos versículos, que em versículo 14 diz assim: fazei todas as coisas sem queixas e nem discórdias. Qual Bíblia que diz sem murmuração? Alguma? Ali do irmão, sem murmuração, sem murmuração. Onde está escrito murmuração é que é Deus falando. Sem murmuração. A minha só diz sem queixa. A Bíblia diz, agora Paulo está falando aqui para eles, veja que interessante, por que ele diz do desenvolver da salvação, aí ele já coloca: não murmure. É muito interessante, né, porque eu acho que agora esse ponto é o ponto que ele começa a falar. Então eu vou mostrar para vocês como desenvolver essa salvação, como vai acontecer isso. E a primeira coisa que ele diz, versículo 14 é: fazer todas as coisas, sem murmurar e sem discórdias. Então, quando ele diz assim: fazei tudo sem murmurar, sem reclamar, ele está falando assim: façam tudo. O que é tudo? Tudo. O que é tudo? Então é para fazer tudo. É para ir tomar banho sem reclamar. Isso eu vou falar para minha filha, que ela só reclama. É para lavar louça sem reclamar. É para ir trabalhar sem murmurar. É para olhar para o marido sem murmurar. É para você levantar de manhã sem murmurar. Sabe, ele está dizendo, ele já começa assim. Então vamos lá, desenvolver a salvação é fazer tudo, qualquer coisa, sem murmurações e discórdias. É tudo, irmão, tudo. É para vir na igreja: mas só tem oração nessa igreja, só. Não é para murmurar. Mas tem que só ler a Bíblia, só. Não é para murmurar. Mas tem que levantar, derrubei o pó de café no pé, derrubei a água, queimou meu outro pé. Sabe quando você já começa murmurando na segunda-feira porque o pó de café caiu? Sabe? Ninguém fez isso? Nunca ninguém fez? Eu faço direto. É exatamente isso. Aí você já fala assim: nossa, meu dia vai ser horrível porque o pó de café caiu. Aí você já chuta o negócio e quebra o filtro. Não vou dizer quem fez isso. Mas aí você já declara, irmão, uma contenda dentro da casa, porque já destruiu tudo. Mas sabe, quando nós olhamos para a palavra e nós vamos vendo como desenvolver a salvação, nós vamos levantar amanhã, segunda-feira, parece que amanhã não é segunda-feira, segunda-feira, e nós vamos desenvolver fazendo tudo sem murmurar. Pegou essa?
Pegou? Porque agora, os próximos capítulos, versículos, é mais profundo. Por que nós temos que fazer tudo sem murmurar? Porque senão nós vamos ficar igual um povo, o povo no deserto, o povo de Israel, quando foi liberto do Egito. E quando Paulo escreve isso, ele quer remeter a esses versículos àquele tempo. Todos conhecem a história daquele povo que foi liberto? Moisés libertou o povo do Egito, tirou eles de lá, da escravidão do Egito, e começou a levar eles, porque Deus prometeu uma terra que manava leite e mel. Não gosto muito de mel nem de leite, mas para mim está tudo bem. Se Deus prometesse, eu falava, bora um leite e mel. Era o que tinha. Mas, cara, Deus promete um lugar para eles e eles começam na peregrinação. Começa uma caminhada para chegar àquela terra. E nessa caminhada, cara, eles vão morrendo. Eles vão parando. Deus vai parando, matando eles e eles não chegam àquele lugar. Eu queria que você lesse rapidamente, bem rapidamente comigo, em Números. Números capítulo 11, versículo 9. Não, eu vou ler um bem rapidinho até o 9. Diz assim: então o povo começou a se queixar. Eita, povo. Falando que era mal diante do Senhor. E quando o Senhor ouviu a sua ira, se acendeu, e o fogo do Senhor irrompeu entre eles e devastou as extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés, e esse orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Por isso aquele lugar foi chamado de Taberá, porque o fogo do Senhor se acendeu entre eles. Os estrangeiros que estavam no meio deles começaram a desejar muitas comidas. E até os israelitas também voltaram a reclamar, dizendo, quem nos dará carne para comer? Meu Deus! Lembramos-nos dos peixes que comíamos de graça no Egito, dos pepinos, dos melões, dos alhos poró, da cebola, do alho. Eu estava querendo alho. Eu amo alho no feijão. E eles tinham um maná que descia do céu. Ai, mas eu queria um alho. Ai, eu queria um pepino. Ah, vai lavar a cara, né, irmão? Mas agora, o nosso ser de finha, meu Deus, nosso ser de finha, não temos nada a não ser este maná diante dos nossos olhos. O maná era como a semente do coentro, meu sogro gosta, com a aparência de uma resina. O povo espalhava-se e colhia. Depois de triturá-lo em moinhos ou amassá-lo num pilão, cozinhava-se em panelas e fazia bolos com ele. Seu sabor era como de um azeite fresco, uma banhinha assim de carne, sabe? Quando o orvalho caía de noite sobre o acampamento, caía também o maná. E olha, mas que coisa, né, irmão? Quer ver? No 18, ele diz assim: e dirás o povo, santificai-vos para amanhã e comereis carne, pois reclamasse diante do Senhor, dizendo, quem nos dará carne para comer? Pois estávamos bem no Egito, por isso o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 e nem 10, nem 20 dias, mas um mês inteiro, até que a carne você saia pelo nariz. Eu vou soltar o microfone. Deus é maravilhoso. Ele põe a fogo em você e você não percebe. Ele vai fazer você comer carne até sair pelo nariz. Se você não parar de reclamar, não tenho carne para comer, Deus não me ama. Ele vai fazer sair carne pelo nariz. Cara, olha como Deus é poderoso, irmão. Vocês querem carne? Então, vou fazer igual a minha mãe fez uma vez para mim. Vai comer virado até passar mal. Porque eu briguei com a minha irmã que ganhou um montinho de virado mais que eu. Vão comer até doer a barriga. Deus é assim. Cara, um povo que estava reclamando. E se veja o cenário. O Senhor tirou eles do Egito, do pecado, da escravidão, do sofrimento. E eles começam a caminhar aquilo que Paulo estava falando. Uma santificação para chegar na terra prometida. Essa caminhada era para durar 11 dias. E quanto tempo demorou? 40 anos. Por quê? Por que vocês acham? Por murmuração. Por murmurar o tempo todo. Todo o tempo eles reclamavam. Estavam insatisfeitos.
insatisfeitos. Reclamavam do calor, reclamavam porque caminhavam demais, reclamavam porque não tinha carne, reclamavam porque o maná descia todo dia e tinha que fazer o trabalho de ir buscar. Todo dia. Pense, irmão, você não cozinhar todo dia e vir na tua mesa. Nossa, seria bom, mas eles reclamavam. Então, irmãos, isso é poderoso. Porque uma caminhada que era para durar 11 dias, durou 40 anos. Muitos daqueles que saíram do Egito, eles morreram e não entraram na terra prometida. Eles não chegaram aonde Deus queria levar eles. Eles foram salvos do Egito, foram salvos. Mas nessa caminhada, eles não desenvolveram a salvação. Eles não desenvolveram aquilo que Deus queria. E eles morreram sem entrar naquele lugar. E é isso que Paulo está falando. Se vocês foram salvos, agora desenvolvam. É uma caminhada até chegar no fim. E se vocês ficarem murmurando, sendo ingratos a Deus, vocês vão morrer sem chegar na glorificação. Vocês vão morrer sem chegar naquele dia com o Senhor. Irmão, é muito perigoso reclamarmos, é muito perigoso murmurarmos. Veja esse cenário comigo. Imagine um círculo aqui escrito salvos, agora um caminho, e agora o final de todas as coisas, terra prometida, glorificação. Irmão, tem um caminho. Então, se tem uma estrada, o que eu tenho que fazer? Andar, né? Até chegar naquele lugar. E muitos param no caminho. Não, estou salvo, agora que eu vou ficar aqui. E fica ali e não chega no fim. Irmão, se tem um fim, você tem que caminhar até esse fim. O Senhor, Ele não vai pegar tuas pernas e ficar assim, ó, sabe? Tipo meio filme de terror. Ele não vai fazer isso. Ele já te tirou do Egito. Vou falar a pregação pentecostal. O Senhor te tirou do Egito. Agora quer que você caminhe. Você, com Ele, Espírito produzindo você, caminho para o fim das coisas. Mas sabe o que a gente faz? Para, não, vou ficar aqui está muito ruim. E fica ali. Quando você para e fica parado no caminho, irmão, você só murmura. Pode haver um irmão que não faz nada na igreja, só murmura. Você tem que tirar essas teias de aranha. Tire. Não sei porque não me olham. Irmão, por favor. Vamos desenvolver a salvação, vamos crescer. Nós precisamos crescer em Deus. Nós precisamos crescer diante do Senhor. Porque senão nós não vamos chegar em lugar nenhum. Nós vamos morrer, né, porque eu estou salvo. Vai morrer, saindo carne pelo nariz. Irmão, nós precisamos olhar, sabe? Vou tirar aqui. Isso aqui é um manual. Eu não sei vocês, mas quando existe uma bula, um manual, eu leio. Eu, Adriana, leio. Porque eu gosto de fazer as coisas, porque eu sou desastrada. Então, eu faço tudo mais ou menos. Então, eu tenho que ler para mim fazer certo. Cara, tem uma palavra. Tem um povo que foi exemplo para nós não murmurarmos. E se você não lê isso aqui, você vai ficar igual esse povo. Se nós não lermos isso aqui, se nós não caminharmos e desenvolver a nossa vida em Deus, diante de Deus, com temor e tremor, nós seremos como esse povo. Não chegaremos lugar a nenhum. Nós vamos vir culto após culto, pregação após pregação. Vamos ouvir essa pregação, vamos ouvir a próxima pregação. Se não colocarmos em prática, se não vivermos de fato isso, nós estamos parados no caminho assim, ó. Ai, meu Deus, carne pelo nariz. E é isso. Não adianta, irmão, nós ouvirmos uma pregação. Não adianta você ouvir isso, rir comigo, se assustar comigo, e você no final, que coisa, né? Não dá para murmurar, né? A pastora disse que sai carne pelo nariz. Vai sair. Cara, não dá para ouvir mais uma pregação. Não dá para ouvir mais uma vez que agora vamos desenvolver a salvação. Não dá. E não desenvolver. E amanhã chover, você fala, viu? Essa cidade aqui olha, é um banhado, né? É um banhado. Nós estamos virando um sapo. Irmão, seja um sapo que glorifica a Deus. Sabe? Um sapo que glorifica ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Meu Deus, o tempo. A Gabi que tomou meu tempo.
Então, irmão, por que é tão perigoso murmurarmos? Por que isso pode acabar nos barrando de chegarmos ao fim de todas as coisas? Porque, irmão, murmurar é ingratidão pela salvação. É sermos ingratos por tudo que Cristo fez naquela cruz. É sermos ingratos com o sangue derramado dele. Filipenses 14, nós estamos lendo no 2, 14 e 15, diz assim: fazei todas as coisas sem queixa nem discórdia, para que vos tornei filhos de Deus, irrepreensíveis, sinceros, íntegros no meio de uma geração corrupta. Então, quando nós murmuramos, nós somos ingratos. E o que o Senhor quer é que nós sejamos irrepreensíveis, puros, que não haja nenhuma mancha em nós diante desse mundo, que nós venhamos ser um exemplo para esse mundo, irmão. Sabe, quando você murmura, você suja o teu próximo. A Bíblia diz que nós temos que amar nosso próximo e às vezes nós sujamos ele com a nossa murmuração. Quem que gosta de um ambiente que alguém só fala de doença? Ah, eu adoro. Adoro uma doencinha. Ninguém gosta, é chato. Você já não sai com uma dor? Eu já saio. Nossa, meu Deus. Eu acho que eu estou morrendo. Ai, vou fazer um exame. Sabe o ambiente que alguém só reclama? Nossa, né? Meu Deus. Não, é que você tem que ver a minha vida. Minha vida é difícil. Aí alguém fala, pois é, aquela pessoa. Não, a minha vida é pior. Não, e meu cachorro não tem um olho e tem 3 pernas. Não, porque minha vida é difícil. Não, mas o meu papagaio, ele não fala. Não, e minha vida é terrível. Cara, o Senhor quer que nós sejamos inculpáveis diante desse mundo. Irmão morrendo. Que sejamos limpos. O papagaio fala. 2, nem sei se eu estou falando 1, né? Mas 2, então, que eu marquei 2 aqui. Irmão, me perdi. Jesus não murmurou. Jesus, ele é o nosso exemplo maior. Nós estamos nessa caminhada, e essa caminhada é Cristo nos justificando, agora a caminhada da santificação, olhando para Cristo. E quando nós olhamos para Cristo, nós vemos a vida dele como foi. Uma vida que se entregou, mas uma vida sem murmurar. Irmão, ele foi para o madeiro, por você, por mim, pobres, pecadores, e ele não reclamou. Ele foi pendurado, foi maltratado, foi zombado, e ele não reclamou. Então, se você olha e fala assim, nossa, mas eu não tenho ninguém como exemplo, olha para Jesus, porque ao final é você olhando para ele. Eu não vou ler, mas Isaías 53, 7 fala sobre isso, que mesmo injustiçado, ele confiou no Pai, ele não reclamou. O versículo 15 ainda diz que nós seremos filhos de Deus inculpáveis. E que nós devemos, irmãos, viver como filhos diante desse mundo, sem envergonhar quem Deus é. Sabe, nós temos que não ter culpa nenhuma diante desse mundo. Temos uma vida reta diante das pessoas, sem envergonhar Deus. Sabe quando você olha para alguém e você fala, meu Deus, uma vergonha que dói os ossos. Porque imagine Deus quando olha para nós, nosso Pai. Estou no 2, 3. Marca aí. Murmuração revela a nossa falta de fé. Aí, esse é o problema. Quando nós murmuramos, nós reclamamos e mostramos que nós não confiamos em Deus. Mateus 6, 33, ele diz, não se preocupais com coisa alguma. Olha lá, mandando eu parar. Não se preocupem com coisa alguma, mas busquem o reino de Deus, lá. Então, irmãos, quando nós olhamos para esse versículo, nós entendemos que nós devemos não se preocupar com nada, mas crer em Cristo, ter fé. E quando nós reclamamos e temos uma vida de murmuração, nós mostramos para Deus que nós não temos fé nele, que nós não cremos nele. 4, já estou indo para o fim, calma aí. A murmuração prejudica o corpo de Cristo. Além, irmãos, de nos afastar de Deus, ela contamina os outros. 1 Coríntios 10, 10, eu queria que você marcasse e lesse em casa. Dá para pôr no telão, Samuquinha?
Diz assim: e não murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram mortos pelo destruidor. Ele está dizendo, é só até ali, ele está dizendo lá do povo no Egito, que murmuraram e foram mortos. Eles foram impedidos de chegar no fim. Eles foram impedidos de estar no fim. De estar provando uma terra que manava leite e mel, que eram delícias do Senhor. Irmãos, se você murmura, se eu murmuro, se eu não creio em Deus, se eu não sou uma pessoa inculpável, uma pessoa sem mancha nenhuma diante desse mundo, e se eu só tenho uma vida de murmuração e reclamação, nós não chegaremos no final. Nós não vamos chegar no final. Ele diz aqui no versículo 15 ainda, ele diz assim, deixa eu me achar aqui. Para que vos torneis filhos de Deus irrepreensíveis, sinceros, íntegros no meio de uma geração corrupta e perversa, na qual resplandeceis como luminares no mundo. Então, irmão, quando nós murmuramos, nós prejudicamos o corpo de Cristo, nós prejudicamos as pessoas, sendo que o nosso papel é ser como uma luz nesse mundo, é ser como um céu muito escuro, mas com várias estrelas iluminando. Esse é o sinal do crente, esse é o sinal de você que crê em Jesus. Você ser uma luz no meio de uma geração tão entregue às trevas. Eu não sei você, mas no teu ambiente de trabalho, de escola, onde você vive, você vai ver que existem pessoas que estão tão em trevas, tão pervertidas, tão terríveis, e você é a luz naquele lugar. Eu já vou encerrar, mas eu queria rapidamente que o Samuel colocasse ali Mateus 5,14, capítulo 5, versículo 14 ao 16. Ele diz assim: vós sois a luz do mundo. É um texto conhecido, né? Mas às vezes a gente só conhece mesmo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Próximo. Nem os que acendem uma candeia colocam debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina todos que estão na casa. Próximo. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. É isso que Paulo estava falando para os filipenses, era isso que Paulo estava ensinando. Quando vocês desenvolvem a salvação, vocês são como uma luz. Há uma diferença entre você e o mundo. Irmão, tem que ter uma diferença. Não, mas meu amigo bebe 5 e eu bebo 1. Não tem diferença. É igual. Não, mas é que meu amigo fala 3 piadas sujas e eu só dou risada. Não tem, não está sendo luz. Não é que meu amigo fala, quando passa as meninas ali, ele mexe. E eu só fico aqui, ó. Não está sendo luz. Ah, mas é porque quando as meninas fofocam, eu não fofoco. Eu escuto para orar por elas. Não está sendo luz. Não, é que assim, eu não vou na igreja, porque a igreja é nossa. Não está sendo luz. Cara, nossa, falei cara, né? Irmãos, o que Deus quer de nós, através desse ensinamento de Paulo sejam luz, sejam irrepreensíveis, não tenham mancha nenhuma em vocês. E isso nós olhamos para quem é crente, cristão, mas para você ainda que não decidiu pela fé ou por Cristo, isso é para você também. Porque há um chamado para você de justificação e há uma caminhada para você de santificação, para que você chegue a estar com Cristo na glorificação. É para todos, não é para mim que sou crente velha, encardida. É para você também que está dando os seus primeiros passos na fé. Para que você comece a andar e desenvolver essa salvação sendo como uma luz, iluminando esse mundo, mostrando quem Cristo é. É para isso, irmãos. Mas quando nós só reclamamos, murmuramos, as pessoas não vê Cristo. Elas não vê a terra prometida. Sabe o que elas vê? Murmuração. Moisés mandou os espias
para ver a cidade, mandou lá a galera, e quando eles vieram, falaram, meu Deus, só tem gigante, uma terra horrível, difícil, não dá para ir. Mas teve 2, Josué e Caleb, falou, não, e uva desse tamanho, cara, nossa, dá para ter um basquete com as uvas, de tão grande, gigante, que nada de gigante, tem um ou outro ali, mas nada que Deus não faça. Cara, quando você é como Josué e Caleb, numa geração que só reclama, eles chegaram. Eles não morreram no deserto. Eles não morreram antes de entrar na terra. Eles chegaram no fim. Então, sabe, irmãos, se o pessoal do louvor quiser vir, pode subir já, irmãos. Que eu vou acabar. Eu prometo. Para nós encerrarmos o versículo 16 e 17, diz assim, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de me orgulhar do fato que não foi em vão que corri ou trabalhei. Contudo, ainda que eu seja derramado como uma libação sobre o sacrifício e o serviço da vossa fé, alegro-me. Ele se alegra-me. E ele também diz, e também pela mesma razão, alegrai-vos. Sabe, irmão, o que eu quero que você aplique na sua vida, que você conclua é que quando Paulo termina essa porção, ele mostra que aquilo era importante para ele. E isso é importante para a palavra, porque está aqui na palavra. É muito importante que você desenvolva a tua salvação. E ele diz que, ainda que minha vida seja entregue, ainda que eu morra, e se vocês desenvolverem e chegarem até o fim, valeu a pena. Ainda que vocês caminhem por esse caminho de salvação, de santificação, e cheguem até o fim, mesmo que eu morra, valeu a pena. Todo o sofrimento, porque vocês ouviram a palavra, e vocês desenvolveram. E sabe, irmão, como as palavras de Paulo, se você ouvir essa palavra essa noite, e você começar a desenvolver a sua salvação, e começar a ter, sabe, no teu dia a dia, você começar a ser um crente melhor, ser uma pessoa melhor, no teu trabalho, na tua casa, com os seus filhos, com o seu marido, com a sua esposa. Quando você começar a colocar isso em prática, ainda que eu morra, valeu a pena. Ainda que me chutem na rua pelo evangelho, valeu a pena. Valeu a pena, irmão. Paulo disse, valeu a pena todo o chicote, valeu a pena eu estar preso aqui, porque se vocês chegarem aquele dia, valeu a pena. Sabe, irmão, não é como você começa. Eu estou, fogo puro comecei. É como você termina. E se você termina, porque pode não terminar. Nós vemos ali com os nossos irmãos. Queria que você ficasse de pé. E eu queria que, enquanto nós vamos cantar uma canção, você orasse e que você, diante disso, irmão, começasse a ver onde que você precisa mudar os seus esforços. Onde que você precisa mudar. O que você precisa se livrar. Você tem murmurado, você tem reclamado, você tem só reclamado da vida, das coisas. Sabe, irmão, quanto que você tem sido ingrato pela vida que Cristo te deu, pelas coisas. Sabe, irmão, é muito pequeno nós deixarmos e chegarmos até aquele dia, porque você não tem um carro novo, porque você não tem um tênis novo. Venha com o tênis furado, mas dê glória a Deus por isso. Às vezes nós perdemos aquilo que Deus tem para nós por muito pouco. Por muito pouco. Então eu queria que você fechasse seus olhos. Antes disso, tem uma frase do John Stott que diz assim, pode pôr aqui no telão para os irmãos gravar na cabeça? Que diz assim, a salvação é um presente gratuito, mas não é passiva. Exige de nós uma resposta ativa, de obediência, fé contínua e santificação progressiva. Irmão, é de graça, é bem de graça, foi liberado. Só que agora existe um caminho para chegar até o fim. E eu queria que nessa noite, você que está talvez parado no caminho,
Você que está murmurento, não sei se existe essa palavra, mas murmurento. Você que só reclama, que faz intrigas e contendas. Eu queria que você orasse por isso. E eu queria que você identificasse em você. E eu queria que você viesse aqui na frente para orarmos junto. E você que ainda não decidiu por Cristo, mas você quer ser justificado e começar essa caminhada até a glorificação. Eu queria que você viesse aqui à frente também. E eu queria orar com você. Então, irmãos, se você identifica isso em você, ore. E se você quiser, vem aqui à frente, vamos orar juntos. Vamos nos arrepender se for preciso. Amém?